mas o meio de campo precisa ser discutido. Acho que ontem, quando o Brasil sofreu a virada, ficou ainda mais nítido. O Brasil não tinha muita construção no meio de campo. E aí até me pergunto, porque o Veiga vem sendo convocado e ele não vem entrando nos jogos, Bruno Prado. O que acontece com esse meio de campo da seleção brasileira? Então, tem essa questão que a gente falou no início do programa, né, dessa falta de meio campista, né, não de um volante e um meia, dessa separação que a gente falou, né, que o Tostão fala há muito tempo. Mas mesmo assim, a gente pode adaptar com os nossos jogadores, com o que a gente tem à disposição e tem que adaptar. Né? Você tem que achar uma alternativa com os jogadores que a gente tem à disposição. O Paquetá é um cara que não querem convocar, que eu acho uma bobagem até. Eu acho que o Paquetá é um cara que poderia estar aí, não que ele ia solucionar todos os problemas, mas ele é um bom meio-campista que acho que a CBF está abrindo mão por causa de bobagem. Eu não estou dizendo que ele é inocente no que ele está sendo investigado. O que eu digo é que ele está sendo investigado. Se ele é investigado, ele não é nem culpado, ele não é culpado. Ele só vai ser culpado se ele for... Já tem provas aqui que ele participou de um esquema de apostas ilegais, então ele é culpado, toma uma suspensão. Ele está jogando no clube dele. Então, eu acho que não chamá-lo... Entendo até que ele não tenha sido chamado na primeira convocação do Diniz, porque esse caso estourou no dia da primeira convocação. Então, até entendo, você não sabia direito o que era, vamos deixar fora que aconteceu uma coisa, não tinha tanta informação. Na segunda já era para ele estar aí, ele está jogando. Aí se daqui a pouco tiver provas, ele se envolveu num esquema ilegal, enfim, aí ele vai ser punido, vai ser suspenso lá e ok, mas por enquanto ele é inocente. Se você não é culpado, você é inocente. Ele está sendo investigado. Tanto que ele está jogando no West Ham, na Premier League. Ok. Eu acho que ele poderia estar jogando na seleção. E aí, se ele for culpado, aí é outra coisa. Então, mas excluindo isso, dá para formar. Acho que quando o Rodrigo estava em campo, o Brasil ele tinha alguma articulação. O Bruno Guimarães está com alguma dificuldade de jogar da maneira que o Diniz quer. O Bruno, ele sempre procura a bola em profundidade, ele não é muito do toque curto, ele está com essa dificuldade. Acho que o André foi bem no jogo, acho que o André até fez uma boa partida. E o Rodrigo, que era o cara que vinha mais atrás, circular, coisa que o Neymar já vinha fazendo há um bom tempo, já com o Tite ele vinha fazendo isso na seleção, ele estava conseguindo fazer bem. Aí realmente acho que o Diniz erra nessa modificação, a não ser que tenha tido algum problema físico, que ele coloca o Paulinho, que é atacante mesmo. Aí eu acho que ele deixou o time muito espaçado, ele deixou muitos atacantes ali na frente separados do resto do time. Acho que piorou, já não estava tão bem, mas acho que piorou. Acho que dá para adaptar. Você pode fazer como o Tite fez, segura os laterais, e até o esquema que ele usou na Copa, de usar o Paquetá como um segundo volante, só Casemiro, Paquetá, Neymar e 3 atacantes, foi possível porque ele segurou os laterais. Você pode adaptar, meus laterais não são tão fortes, então posso colocar até, se for, como a gente falou, um zagueiro, segura uma linha de 4 mais fixa aqui, podendo ser zagueiro ou lateral pelo lado, e coloco mais um jogador criativo, empurra mais para frente o time. Então ele vai ter que arrumar uma alternativa coletiva. Individualmente, realmente não tem. Acho que o Veiga poderia ter mais minutos, sim. Não sei se ele solucionaria esse problema, mas eu acho que ele poderia jogar mais. Isso eu concordo. Acho que ele poderia ter mais tempo. Eu não vejo o Veiga exatamente como um armador. Eu vejo ele como um meia de chegada na frente. Eu acho que ele poderia, sim, ter um pouco mais de tempo com a camisa da seleção, mas também não dá para cravar, né? Se ele jogar, ele vai resolver isso, mas eu acho que ele poderia ter mais tempo, sim. Ô Flávio, por que o meio de campo do Brasil tem tanta dificuldade para a criação e no banco o Veiga, que é convocado, mas não entra, não tem minutagem na seleção brasileira, o Rafael Veiga, Flávio? É uma pergunta interessantíssima. O Veiga é um jogador que o Diniz gosta, aliás, o trabalho dele muito passou né, a evolução dele passou muito pelo Diniz, tempo do Atlético Paranaense, palavras do Veiga. Portanto, é um jogador que o Diniz gosta, um jogador que o Diniz confia, que ele foi buscar. Lembra que com o Tite ele havia muito pedido e o Tite não chamava, acho que ele não chegou a chamar o Veiga. Pois é, o Ramon chamou. Como é que é? O Ramon Menezes convocou. No entanto, ele não coloca. Tem algo aí que talvez a gente não saiba. Talvez ele não tenha sentido o jogador preparado para jogar. Ontem era uma condição bem básica, né? Quando ele improvisa, ele chega a jogar quando o Paulinho entra, ele chega a jogar o João Pedro um pouco mais aqui atrás. Então seria bem natural colocar um meio, um jogador especialista, um jogador que ele confia, que ele gosta e que ele ajudou. Por que é que ele não colocou? Né? Tem alguma coisa estranha aí. Pô, não é? Ele é inimigo do jogador? Não.
Ele cria o jogador, ele dá moral pro jogador. Não colocou. Isso é uma pergunta que eu não sei se ele vai responder. Mas deve ter alguma resposta, além do simplesmente não colocou porque não quis, não colocou porque não viu condição para colocar. É claro que o Veiga rende melhor que o João Pedro ali, né? O João Pedro é centroavante. O João Pedro veio jogar um pouco mais aqui atrás. Tava saindo da área, né? Pois é. Com dificuldade, não é um jogador. Ele é um jogador de finalização, né? Um jogador. Claro, o Paulinho é mais, mas ele, entre os dois, tinha que voltar o João Pedro. Mas não precisava fazer aquela alteração. E ele tira um zagueiro, ele tira o Gabriel Magalhães, ele recua o André. Botou o Douglas Luiz. E coloca o Douglas Luiz, mas ele. Não, mas aí ele quando ele coloca o. Ele faz um outro. Para colocar o Paulinho. Então, tira o Rodrigo. Olha como ele mexe. Ele mexe num monte de posições e não coloca um jogador que implicaria numa mudança menor. Tem alguma coisa aí que. Né? Tem alguma coisa que está estranha. Ou o Veiga não tinha plena condição, ou o Veiga não estava sentindo a vontade. Né? Tem que ter alguma explicação. Porque não tem lógica. E é um jogador que o Fernando Diniz confia. Tanto que está dando oportunidades para ele na seleção. Eu realmente não. O que eu faria? Se fosse tudo normal, teria colocado o Veiga. O meio de campo do Brasil não cria e ontem o Brasil sofreu muito com as finalizações da Colômbia, né? Foi. Com 23 finalizações da seleção colombiana. A gente tem até os números do jogo. Brasil 1, Colômbia 2 de virada. Essa vitória da seleção colombiana. 60% de posse de bola para o Brasil, 40% para os colombianos. 306 passes certos para a seleção colombiana, 490 para o Brasil. Aí a porcentagem ali, né? O índice de passes certos, né? 92% do lado do Brasil, 89% para a seleção colombiana. 23 finalizações da Colômbia, 10 dessas finalizações saíram dos pés de Luiz Dias e 10 finalizações certas. Do Brasil, 12 finalizações, apenas 3 certas. 18 finalizações da Colômbia dentro da área, 6 do Brasil. Escanteios, 7 do Brasil, 3 da Colômbia. Piperno, no meio de campo do Brasil não funciona. O Bruno Prado acho que tocou bem nesse ponto. Não sei se o Veiga é a solução, mas o Veiga é um jogador de meio de campo. Da posição, né? Da posição, que compete em tese com o Lucas Paquetá, que não vem sendo chamado, e ontem não entrou no jogo, né? E ele já não vem ganhando tanta amostragem assim na seleção brasileira, Piperno. Ele poderia ter entrado no jogo, mas eu também, assim, não é alguém que eu diria que, puxa a vida, esse cara seria fundamental para tentar mudar o jogo. Mas poderia ser uma experiência no jogo. Agora, eu gostei dos 15 minutos iniciais, né? E quando a gente fala em falta de criação, eu não acho que esse tenha sido o grande problema da seleção brasileira. E em relação a isso, eu acho que o Diniz, inclusive ontem, ele mostrou uma solução bastante interessante. No começo do jogo, o Brasil criou a primeira chance com 2 minutos, já tinha feito um bom ataque. Aí houve aquele lance lá pela direita em que o Rafinha cruzou, o Vinícius cabeceou para fora. Depois o gol uma linda tabela, né, entre o Vinícius e o Martinelli. Porque também, veja, tanto o Vini principalmente, mas também o Martinelli, são atacantes que gostam muito de sair pelo lado esquerdo. Com essa configuração de ontem, dos dois girando o tempo todo, o Brasil, inclusive, abria o corredor para que alguém passasse por aquele lado. E aí o Rodrigo podia passar por lá, às vezes, até o Renan Lodge no comecinho do jogo, porque no começo isso funcionou, e mesmo sem ter um meia. E por que isso funcionou? E aí eu acho uma grande sacada do Diniz. Por conta desse reposicionamento do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, no lance do gol, ele tabela pelo meio, como ele fez em outros momentos do jogo. E a gente acabou de mostrar um lance aí em que ele dá uma escapada pelo lado direito, sofre falta e o jogador colombiano toma cartão amarelo. E isso só aconteceu porque não era mais o Vinícius Júnior estático do lado esquerdo. Eu acho isso muito, muito positivo, porque na ausência de um meia, ele adapta mais um outro jogador para ajudar na criação, um outro jogador de talento. E isso estava funcionando. O que para mim não funcionava desde o começo do jogo era a transição defensiva. Por quê? Porque o Brasil perdia a bola, aí todo mundo voltava, feito um bando, mas ocupava mal os espaços de meio campo. Os jogadores de ataque no Brasil, todos eles praticamente, iam se juntar
quase que os jogadores de defesa. Então, às vezes, o Brasil ficava com 7, 8 ali na entrada da área, ou mesmo dentro da área. Ora, se tem tanto jogador assim em um único setor do campo, é porque está faltando em outros. Ora, isso significa também que dava espaço para a Colômbia avançar em bloco. Então, eu acho que a transição defensiva foi um problema mais grave, inclusive, do que a criação. Eu acho que a criação com jogadores que ele tem lá, e dando ou não uma chance para o Veiga, é um problema menos difícil para o Brasil consertar do que esse da defesa, porque a gente falou um pouco aqui, a gente criticou os laterais, a atuação dos zagueiros, os volantes, inclusive eles conseguiram ontem trabalhar pouco no trabalho de contenção. Por quê? Porque também tinha muito de posicionamento errado. E as substituições? O Diniz sendo muito criticado por conta das alterações no jogo de ontem, tirou o Rodrigo, que vinha bem na partida, colocou o Endrick depois do gol da virada da Colômbia. O PP foi improvisado na lateral, rendeu também muitas críticas, o PP improvisado ali no setor. E o que falar? Vocês concordam com essas críticas em cima das alterações que fez o Fernando Diniz? Eu, por exemplo, não teria tirado o Rodrigo. E acho que, assim, é difícil falar agora, mas eu teria colocado o Endrick com o jogo 1-0 ainda. Não teria colocado com 2-1 depois da virada, enfim. Porque cria também aquela imagem, né? Vai lá, Endrick, tenta achar um golzinho aí, tenta resolver, acha o gol de empate. E o Diniz disse na coletiva, na véspera do jogo, que era para deixar o Endrick leve, tranquilo, não colocar pressão em cima do jogador. O que falar das alterações do Fernando Diniz, Flávio? Não gostei, principalmente essa do Rodrigo. Essa do Rodrigo realmente foi complicada. O PP, ele está acostumado a jogar pelo lado, mas ele joga mais pelo outro lado, né? Me parece que ele já tinha jogado com o Diniz em algum momento pelo lado esquerdo, mas ele joga mais pelo lado direito no time dele. Eu achei que foi muito mexido, sabe? Não precisava tanto. Tá certo que o time estava muito mal, mas o ponto nevrálgico, que era o meio-campo, não foi devidamente coberto como deveria ser. A compactação de jogadores não aconteceu, virou uma trocação, né? Vai para lá, vem para cá, bate de volta, que era mais interessante para a Colômbia, que naquele momento tinha vantagem no resultado e poderia esse Larouche ficar um pouquinho mais aqui atrás e jogar nos contra-ataques. Foi o que aconteceu, né? O Alisson foi um dos grandes jogadores do time. Fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas preciosas. Então, eu não gostei, não. Acho que não foi um dia legal do Fernando Diniz. Eu acho que não, principalmente a substituição do Rodrigo, salvo uma explicação posterior. Estava com alguma dor, alguma coisa, não se justificou. Não gostei. E Perno, também não gostei das alterações do Fernando Diniz, né? Quando a gente fala da derrota do Brasil, acho que também entra nesse combo, né? As substituições que não foram legais, né? Não acabaram surtindo efeito no jogo. O PP improvisado, o Rodrigo que saiu, que vinha bem. E também muita gente questionando o fato do Endrick ter entrado na reta final, com o Brasil perdendo o jogo por 2-1 e precisando do gol de empate, né? Já que o Diniz disse um dia antes que não ia colocar pressão em cima do jogador. Bom, então vamos começar pelo fim. A entrada do Endrick, o pessoal também é chato, né? O Endrick entrou. E, aliás, ele não se acanhou, não. Buscou a bola, pegou a bola lá. Ficou pedindo a bola, né? Ficou pedindo a bola. Botou os braços, que era a bola. Umas 3, 4 vezes e tal. Eu acho que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. E não é porque, vai lá, Endrick resolve o jogo. Colocou uma série de jogadores e aí acho que o problema, o erro maior, ele colocou mais jogadores com potencial de definição, né? Mais gente de ataque. E aí sim, eu acho que o time perdeu o equilíbrio. Há muita gente com vocação ofensiva e pouca gente, por exemplo, com capacidade para retomar a posse de bola. Então esse eu acho que foi um erro que já aconteceu no primeiro tempo. Então eu acho que as alterações pecaram por conta disso. Era pouca gente para dominar a bola e muita gente para querer definir. Mas não que a entrada do Endrick tenha jogado pressão no garoto. Pressão em cima do Endrick, pelo comportamento dele em campo, o que ele sentiu ontem foi 0. O moleque entrou com a cuca fresca. É o que o Vampeta fala sempre, que enfim, os moleques são folgados aí no bom sentido, né? Quer dizer, eles estão à vontade. E, aliás, ontem foi o jogo, teve coisas épicas, né? Porque tudo que envolveu o Luiz Dias, o pai dele se desmanchando em lágrimas lá depois de ter saído de um sequestro, vendo o filho decidir um jogo contra a seleção brasileira, marcar os 2 gols, algo que
acho que jamais um jogador da Colômbia tinha feito contra a seleção brasileira. Na mesma noite em que o Endrick faz história, é algo assim, é um roteiro que a gente vai se lembrar daqui 1000 anos, porque o Endrick ontem, ele simplesmente se tornou o mais jovem jogador a vestir a camisa da seleção brasileira, exceção feita aos 3 geniais santistas. É o 4º jogador mais jovem. Tirando Pelé, Coutinho e Edu. Tirando a turma do Santos, o Endrick passou para a história como o mais jovem até hoje. O que não é pouco na mesma noite em que aconteceu tudo isso com o Luiz Dias. Bruno Prado, e essa questão do Endrick, aquela coisa, também, se não tivesse colocado, todo mundo ia estar criticando, falando, enfim. Eu tenho que concordar, Sim. eu tenho que concordar que nesse sentido, né, se tivesse colocado, quando coloca, reclamam, né, que talvez tenha faltado o timing, até entendo, mas também quando não coloca, todo mundo, acho que se não tivesse colocado, todo mundo também ia estar reclamando. Porque é uma das atrações. O Endrick chegou na Colômbia lá, os funcionários do aeroporto fizeram uma festa, tiraram fotos. Ontem o perfil da UEFA Champions League utilizou a imagem do Endrick. Então estava todo mundo na expectativa pela estreia dele na seleção brasileira. E sobre as demais alterações também, Bruno Prado, falando aí da entrada do Endrick, mas também falando da saída do Rodrigo desse time, do PP improvisado na lateral, Bruno Prado. Eu acho que a saída do Rodrigo foi realmente o que me chamou a atenção, que eu não concordo. Acho que o time piora ali, entra um atacante específico ali, que é o Paulinho, né, que não tem essa característica também de fazer tão bem como o Rodrigo, de vir atrás, de articular. O Rodrigo, acho que é um cara que tem capacidade para jogar pelos 2 lados, para jogar por dentro, atrás do centroavante, para jogar de centroavante até, que ele nem gosta muito, mas acho que ele consegue fazer as 4 funções do ataque muito bem. Então essa mudança acho que piorou a equipe. As outras acho que está dentro do normal. No primeiro tempo, quando saiu o Vinícius, ele tinha 3 opções de estreantes em seleção: João Pedro, Paulinho e Endrick. Ele optou pelo João Pedro, que não entrou bem no jogo, mas, assim, acho que qualquer opção que ele tivesse entre os 3, ok, era uma interrogação. O João Pedro não entrou bem. E acabou depois, no segundo tempo, acho que quando ele tira o Rodrigo, ele poderia ter tirado o próprio João Pedro, né, para colocar o Paulinho ou o Endrick. Acho que ele poderia ter feito essa mudança, né, e manter o Rodrigo em campo. O PP na lateral, acho que é normal, né? Ele coloca um cara mais ofensivo, um atacante de lado para jogar na lateral. Ele estava precisando... Estava perdendo, estava precisando buscar um gol, então é isso aí que está dentro do normal. Tirar um zagueiro, recuar um volante, que é o André, o mesmo do Fluminense, é uma alteração que o Diniz faz bastante, muitas vezes dá certo, algumas vezes não dá. Então acho que a única que dá para contestar mais forte é a do Rodrigo. O Endrick, ele vai entrar aos poucos, vai ganhar o espaço dele. Acho que isso tem que ser bem natural, acho normal que você pode falar, ele podia ter entrado antes do João Pedro, antes do Paulinho. Ok, eu acho que o Endrick será um jogador muito melhor que os 2, né? Mas ele é um menino, acho que vai entrar aos poucos. Acho que ele entrou bem dentro do possível da situação de um time que já não estava bem, estava perdendo e estava desorganizado naquele momento. Então acho que o Endrick vai ter naturalmente mais minutos na seleção, seja com o Diniz ou contra o técnico. Ele vai conquistar o espaço dele, porque é um jogador realmente muito bom. O 4º jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira foi um momento histórico para o Endrick, para a seleção. É o futuro da seleção brasileira, do futebol brasileiro, e alguns detalhes também sobre a derrota de ontem do Brasil. O Brasil que nunca havia perdido para a Colômbia nas eliminatórias, nunca havia perdido 2 jogos seguidos, sofreu mais gols do que no último ciclo inteiro de Copa do Mundo, que a gente trouxe aqui os números do técnico Tite, então a gente precisa destacar. E também a informação sobre o Vinícius Júnior. Ele aguarda o exame de imagem, será realizado nesta sexta-feira, e aí vai ter uma ideia se vai poder enfrentar ou não a Argentina. Se não puder enfrentar, aí seria um desfalque muito grande para a seleção brasileira, né? Perder o Vinícius Júnior dessa forma, ele teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de dores na coxa esquerda, então a gente fica aqui aguardando, né, o exame de imagem do atacante Vinícius Júnior, que será realizado ainda nesta sexta-feira, para saber se ele terá condições ou não de enfrentar a Argentina na terça-feira no estádio do Maracanã. Nas redes sociais e também ontem, depois do apito final, aqui no nosso pós-jogo, com o monstro Guilherme Silva na apresentação, a gente estava comentando sobre as semelhanças, as diferenças da era Fernando Diniz e a era Tite. Muita gente comparando
o Tite, a caminhada dele nas eliminatórias e essa caminhada, esse início de caminhada da seleção com o professor Fernando Diniz. Eu tenho aqui os números. O Tite fez 29 jogos de eliminatórias, o Diniz apenas 4. O atual treinador do Fluminense já sofreu mais da metade dos gols que a seleção sofreu com o Tite em todo o ciclo como treinador nas eliminatórias. Foram 8 gols sofridos com o Tite e 6 com o Fernando Diniz. Indo mais além, o Brasil sofreu 30 gols em 81 jogos com o Tite, que dá uma média aí de 0,37 por jogo, gol sofrido por jogo. E a média mais do que quadruplicou nesse ano de 2023 sem o Tite, contando os jogos com o Ramon e também agora com o Fernando Diniz. Em 2023, o Brasil realizou 8 jogos e sofreu 13 gols, média de 1,57 por jogo. 2 gols de Marrocos, gol de Guiné, 4 gols de Senegal, gol da Venezuela, gol da Bolívia, 2 gols da equipe do Uruguai e 2 ontem da seleção colombiana. Bruno Prado, essa comparação, Fernando Diniz e Tite, é uma comparação justa ou não pode ser feita nesse momento? Ela vai acabar sendo feita, mas eles são muito diferentes, né? O Tite é muito diferente do Fernando Diniz, que teria uma mudança, jogadores ficando mais velhos, ok, isso vai acontecer. Mas assim, eu acho que o que a seleção, esse ano de 2023 da seleção, nos 3 jogos com o Ramon, nos 5 com o Fernando Diniz, né, colocou aí 8 jogos, o Brasil venceu 3 só. Né? O Brasil e perdeu 4, né? Perdeu para Marrocos e Senegal com o Ramon e perdeu para Uruguai e Colômbia com o Fernando Diniz. Mostram que o que o Tite fez não é uma coisa tão simples assim. Ok, você pode dizer, não ganhou a Copa, e você pode até dizer que na Copa eu achei que poderia jogar mais e não jogou. Ok, tá bom. Até nem acho que o Brasil fez Copas tão ruins, mas não importa, isso aí é opinião para cá, opinião para lá. Mas aquele domínio absurdo no cenário sul-americano é uma coisa fora da curva. E é isso porque o Tite conseguiu ter um time muito consistente. Não foi o tempo inteiro. O Tite ficou 6 anos e meio. Quando ele chega, logo de cara, ele consegue encaixar a equipe e faz uma sequência de vitórias logo que chega. O time vinha muito mal. Mal nas eliminatórias e tinha ido mal nas 3 edições anteriores de Copa América. Em 2011 caiu nas quartas, em 2015 caiu nas quartas, em 2016 caiu na fase de grupos. Então, ele estava em 6º lugar em 6 rodadas de eliminatórias e vinha sendo dirigido pelo Dunga. Nessas Copas Américas que eu citei, 2 com o Dunga, 1 com o Mano Menezes. Então, esse domínio, uma coisa é dizer, o Brasil se classifica para todas as Copas, e muitas vezes com tranquilidade, outras vezes nem tanto. Ok, se classifica, é verdade. E vai se classificar para a próxima, mesmo com esse início ruim, ainda mais que agora são mais vagas. Outra coisa é dominar da maneira como dominou no período do Tite. O Tite empatou 5 jogos de eliminatória, e o resto ele ganhou todos, e alguns com muita facilidade. Então, esse domínio, o tamanho do domínio, ele é uma coisa bem fora da curva, principalmente nesse formato de pontos corridos de 18 rodadas. Só que a avaliação em seleção é sempre aquela: se você ganhar a Copa, foi tudo maravilhoso, mesmo que tenha tido algumas coisas ruins no caminho. Se você perder, foi tudo uma porcaria, mesmo que tenha tido coisas boas no caminho. Então, a avaliação é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Mas o Tite tinha, sim, um trabalho consistente. Para mim, de longe, o melhor trabalho de um técnico de seleção brasileira pós Copa de 2002, depois do Penta, que foi em 2002, já faz muito tempo. Para mim, o melhor trabalho feito na seleção depois do Penta foi o do Tite, de longe. E só para terminar, eu falei, começou muito bem, teve um momento que ele achou que tinha que mudar um pouco a maneira de jogar, ele partiu para um jogo mais posicional, foi em 2017, no finalzinho, até antes da Copa de 18. Teve os seus altos e baixos, aí teve um período, acho que o período ruim de desempenho, que de resultado ele conseguiu manter sempre, mas de desempenho foi pós-Copa de 18 até a Copa América de 21. Ali teve um período que realmente o Brasil estava jogando mal. Só que no segundo semestre de 21 ele consegue reverter, que é o momento que entram os pontas. E ali o time acha uma outra maneira de jogar e joga bem. E para mim chega até a Copa de 22 jogando bem. E na Copa de 22, acho que o único momento de futebol ruim mesmo foi o primeiro tempo contra a Croácia. Não foi nem o jogo todo. Para mim o Brasil jogou muito mal o primeiro tempo da Croácia. Foi um jogo que a Croácia conseguiu, o primeiro tempo a Croácia conseguiu levar do seu jeito. O restante da Copa acho que foi dentro do normal ou bom. Acho que não teve nada de diferente. Foi um trabalho muito consistente que não é tão simples quanto ficou parecendo nos últimos anos. Os primeiros 5 jogos da era Tite na seleção brasileira. Venceu o Equador por 3-0, depois a Colômbia por 2-1, a Bolívia 5-0,
a Venezuela por 2-0 e venceu a Argentina por 3-0. Esses foram os primeiros 5 jogos da era Tite na seleção brasileira. Flávio e Piperno, será que o Tite deixou a gente, digamos assim, mal acostumado com essa história de sair batendo em todo mundo aí nas eliminatórias, como se fosse uma moleza? É por aí? Com certeza absoluta. Nós só tivemos isso antes, lá atrás, em 69, com o João Saldanha, as feras do Saldanha e tal. Mesmo assim, no sistema de Copa, no sistema menorzinho e tal, era Brasil, Colômbia e Paraguai. Brasil, Colômbia e Paraguai, exatamente. E o Brasil, mesmo assim, precisou do último jogo ganhar aqui no Rio de Janeiro para poder se classificar. Mas o Saldanha conseguiu aquilo que depois o Tite faria já no turno e retorno, com todo mundo, contra todo mundo e tal. E muita gente não valorizava isso. Não, é normal acontecer isso. Não é normal. Não é normal. O Vampeta, voltando com a história do Vampeta. 2001, né, eliminatória, terrível. O Brasil perdia pra caramba. Teve aquela Copa, 94, o Brasil quase não classifica. Teve que buscar o Romário. Pedir pinico lá pro Romário pra ele fazer os golzinhos no final aqui, no último jogo, pra poder 58 gol da Folha Seca. Também, lá atrás que a gente vê pela história. Então eu acho que não é tão simples assim. O que o Tite fez foi uma coisa anormal, mas perdeu, né? Perdeu a Copa, deu aquele azar naquele último jogo contra a Croácia, naquele último minuto. Mas, sem dúvida, respondendo bem diretamente a tua pergunta, Pedro, sim, o que o Tite fez foi fora do normal e deixou todo mundo mal acostumado, achando que ia ser sempre assim, e não é. Quem achou que a Argentina seria assim, já viu que não vai ser bem assim também, né? Ontem o Uruguai já mostrou que a coisa não é bem assim. O trabalho do Tite, Piperno, foi muito fora da curva na seleção brasileira, no quesito eliminatórias, e todo esse aproveitamento, os números que tem o Tite no período de eliminatórias, Piperno? Eu acho que o que ele fez em eliminatórias, eu acho que realmente é muito acima do que a gente vai ver, enfim, nos próximos tempos. Passar por uma eliminatória, como foi a última, no caso da última, invicto, e a gente banalizar isso, era algo realmente extraordinário, né? Porque não era a tradição e dava-se a impressão que o Brasil só jogava contra galinha morta. Eis que uma dessas galinhas mortas acabou ganhando a Copa do Mundo, né? Isso acontece também. Eu acho que o Tite técnico de futebol, geralmente, ele não é assim um sujeito que goste de fazer assim uma autoavaliação e expor isso aí para todo mundo, admitir erros e tal. E eu acho que assim, o principal ponto de crítica ao Tite, eu já falei sobre isso, é que em alguns momentos, especificamente nas 2 Copas do Mundo, o Tite houve lá uns instantes e tal em que ele demorou um pouco para reagir. Eu acho que no jogo contra a Croácia, inclusive, ele faz uma substituição ruim e tal, mas também não tenho lá muita certeza se isso foi ou não determinante. Por exemplo, no jogo contra a Bélgica, em 2018, eu acho que ele demora um pouco para reagir. E o Brasil reage no jogo, jogou um bom segundo tempo. Ele acha isso também. Pois é. Ele confessou isso. Ele falou, qual foi o seu erro? Demorei demais para reagir. Ele confessa isso algumas vezes, né? Ele falou isso algumas vezes. Na Copa de 18, principalmente. 18, Copa de 18, exatamente. Copa de 18. Porque, assim, observar o jogo, acho que ele, enfim, observou muito bem. Ele viu lá o Brasil tinha de ponto vulnerável. Mas faltou isso. E eu acho que, assim, embora o Brasil não tivesse feito jogos brilhantes nessas 2 Copas, o Brasil tinha uma seleção muito, muito consistente. Aliás, falar um negócio aqui que parece, né, inclusive, assim, uma agressão à sensatez, à lógica e tal. O Dunga, na Copa de 2010, também fazia um trabalho consistente, como fez naquelas eliminatórias e como fez na Copa América de 2007. O Brasil ganhou fora de casa, ganhou fácil da Argentina, inclusive, na final. Depois, em 2009, eu cheguei a trabalhar um jogo lá em Rosário, que o Brasil engoliu a Argentina, ganhou 3-1 com um jogador a menos durante boa parte do tempo. E na Copa de 10, o Brasil jogava muito melhor que a Holanda, até acontecer aquele problema lá do Júlio César falhar, depois o lance lá com o Felipe Melo e tal. Então, como o Brasil perdeu aquelas 3 Copas de 10, 18 e 22,
dava-se a impressão de que o futebol brasileiro tinha que buscar uma ruptura, que estava tudo errado. E não estava tudo tão errado assim. O Brasil não foi sagaz, não foi inteligente em aproveitar as virtudes que esses trabalhos deixaram.